Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Semana passada eu não pude pregar por causa de um evento no trabalho que me dificulta muito quando eu tenho que ir quinta-feira para o escritório. Normalmente eu trabalho em casa, home office, né? Quinta-feira, e eu consigo fazer a pregação na hora do almoço, mas em dia de escritório fica muito difícil. Então, peço perdão para os irmãos. E os irmãos sabem que o dia da pregação nossa aqui é quinta-feira, né? Amém, irmão? Quem achou a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, dá um brado pentecostal. Nós vamos ler apenas o versículo 12. Muito conhecido, muito forte. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, podem sentar glorificando o Senhor. Meus irmãos, nós temos falado muito aqui na igreja contra os pregadores que usam o momento da pregação de forma errada, né? E aí a gente fala muito sobre o que é essa forma errada. Prosperidade, autoajuda, prosperidade financeira, as coisas materiais, né? Então, essas igrejas, elas não estão trazendo a palavra verdadeira. E aí a gente fica assim, tendo que explicar toda vez. Então, pensei em fazer uma pregação, irmãos, explicando pela palavra a maneira como o Evangelho é pregado, aqueles valores que o Evangelho traz. Então, às vezes, fica difícil para a pessoa identificar. Muitas pessoas, às vezes, ouvindo o podcast na online, ouvem falar, pastor, mas eu vou numa igreja grande, ouço uma palavra tão bom, e me incomoda muito ver as pregações de autoajuda, sabe? Coisas psicológicas, emocionais e prosperidade financeira atraindo o povo. Mas aí o povo não sabe diferenciar. Então o que a gente vai entender aqui pela palavra hoje, como que o Evangelho deveria ser pregado de acordo com o que a Bíblia diz. Então esse versículo ele resume bem, né? Ele fala que a palavra de Deus, que ela tem que ser pregada, ela é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Vamos destrinchar esse versículo. Então, o autor de Hebreus começa, porque a palavra de Deus, palavra, irmãos, no original em grego é logos. Sabe onde é usada essa palavra também? Um versículo muito marcante no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Verbo aqui é a tradução para logos. Também pode ser traduzido como mensagem ou discurso. Ou seja, a palavra de Deus, se ela não tiver o centro como Jesus e a mensagem de Jesus, ela está sendo deturpada. Ela está sendo usada para algum propósito, alguma segunda intenção, de seja a cultura da igreja, o pregador, enfim. Ou às vezes até por inocência ou ignorância, irmão. Mas a palavra de Deus, ela aqui está dizendo, a palavra que é usada aqui, logos, é referenciada ao verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se a pregação não traz Jesus e a mensagem que Jesus nos deixou em vida, a promessa de vida eterna na glória, tudo aquilo que Jesus fez, falou, executou, deu exemplo, pregou, e depois ressuscitou para provar tudo aquilo que ele estava falando. Apareceu ressuscitado, deixou o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado, e subiu aos céus com os anjos. Hoje senta à destra de Deus Pai, aguardando o momento da sua volta, para resgatar a sua igreja. Eu resumi aqui, irmão, o evangelho. Falei de prosperidade financeira?
Falei de bem material? Falei de ajuda psicológica? É simples, irmão, é direto. A palavra de Deus que não fala de Jesus, da mensagem, o discurso que Jesus trouxe, não edifica. Não te leva para o céu, não te conduz no caminho apertado em direção à porta estreita. E é isso que o cristão, seja ele novo na fé ou muito antigo na caminhada, ele precisa identificar, ter a capacidade de identificar isso por si só. Você pode, veja bem, visitar as igrejas grandes, vai com amigos, vai ou não vai, mas tenha discernimento, porque o momento do louvor é muito lindo, gera muita emoção, mas a emoção é o mover de Deus. O que distingue a emoção no louvor ou o mover de Deus é o momento da palavra. Se a palavra está sendo pregada, o evangelho verdadeiro, tenha certeza de que aquele sentimento durante o louvor foi o mover de Deus. Aí chega na hora da pregação, começa a falar de bens materiais, de prosperidade, de psicologia, para você sair de lá todo feliz e não ir para o joelho quando estiver em casa. Ou seja, até opiniões pessoais. Tem muita coisa, tem uma palavra hoje muito famosa chamada coaching, né? Que vem do coach, que é técnico. Como hoje a moda é ser coach, né? Eles gostam de americanizar o português, né? Também tem, as igrejas grandes agora são church, né? Interessante isso, né? Não é mais igreja. Mas enfim, então tem o coaching motivacional. É a nova tendência do Instagram. A pessoa quer uma pessoa mais madura, psicologicamente falando, por sei lá o que, experiências, vivências, porque estudou, ou porque é brabo mesmo, não sei, né? Por que eles procuram essas pessoas. Mas enfim, querem um coach motivacional, porque eles estão sem motivação para viver. Eu entendo que uma pessoa que está sem motivação para viver, ela não tem foco no evangelho, um foco na salvação. Ela não tem o espírito fortalecido. Porque a minha vida me conduz ao céu. Então qual é a minha motivação? Ser salvo. Como que eu não vou ter motivação para viver? Se eu quero ir para a glória. A cada dia que eu vivo é um momento que eu tenho para provar a minha fidelidade para Deus. Daí está a motivação. Quer motivação mais para quê? Você quer o quê? Trocar de telefone, trocar de carro, comprar casa própria? Vai tudo ficar aqui, irmão. Então a gente quer ir para o céu. Prosperidade financeira, material, motivacional, opiniões pessoais. Veja, eu não trago minhas opiniões, eu trago interpretações que Deus me dá, mas eu boto a base na Bíblia. Não é opinião minha, é o que a Bíblia diz. Todos nós aqui raciocinamos em cima do que a Bíblia diz. E se tiver alguma dúvida, eu trago o original em grego e em hebraico e a gente tira essa dúvida. Porque era isso que me incomodava quando eu era mais novo. Você tem NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. NVI, nova versão internacional. Almeida Revista, um zilhão de Almeidas. Né? Revista corrigida, revista atualizada, nova Almeida atualizada. Não acaba mais de tradução, irmão. Agora tem a nova King James. Mas tanta tradução, e cada uma que se abre o versículo é diferente, porque isso me incomodava. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Me incomodava, eu falei, Deus falando no meu coração. Então aprende o original. O caraca hebraico, irmão. De grego. Deus, ele capacita, irmão. Capacita porque havia uma limitação dentro do meu raciocínio. Eu precisava entender o original. Agora o evangelho, irmão, pregado, ele não é apenas texto antigo. A palavra é de Deus. Ela é viva, como diz aqui. Vamos continuar no versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus. A palavra de Deus, ela é viva. Viva aqui em grego é o verbo zon. Ele está no particípio presente ativo, que significa pulsante ou que tem vida própria. Na verdade, ele também pode ser interpretado como em constante atividade ou permanentemente vivo. A palavra não é só um texto antigo, irmão. Ela tem que trazer arrependimento. Ela tem que trazer quebrantamento. A gente vê aqui no versículo 4, voltando para João, né? Capítulo 1. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Por isso que a palavra, quando a gente prega sobre arrependimento, quebrantamento e pecado, as pessoas se incomodam.
a luz resplandece nas trevas, e as trevas não entendem. As pessoas se incomodam com essa pregação porque há trevas no coração dela. E creia, não estou aqui para apontar dedo para ninguém, é para revelar, abrir o conhecimento. A palavra, ela está discernindo a gente, está ensinando, está mostrando o caminho certo. O objetivo não é condenar, é salvar. Então a gente precisa desse entendimento. As pessoas, irmãos, elas tendem a se incomodar com o pregador e com a igreja, mas a culpa não é do pregador. Quem confronta não é o pregador. É a palavra. Ela que está fazendo ela é viva dessa maneira, e diferente dessas palavras, outro tipo de palavra que me incomoda muito é o entretenimento, irmão. Eu vou classificar dessa forma, tá? Generalizando. Tem pastores muito famosos, que começam a ganhar muito dinheiro, que sobe no púlpito e fica fazendo show de stand-up. Falando gracinha para o povo rir. Na verdade, está fazendo gracinha para o diabo rir, né? Porque está usando o púlpito, lugar de pregar salvação, sacrifício de Jesus na cruz, remissão dos pecados através do sangue de Jesus, e está fazendo graça. Entretenimento, irmão, não salva, não traz vida. E por isso que essa palavra que confronta incomoda. Nele estava, em Jesus, estava a vida, a palavra. A palavra estava em Jesus. Ele viveu a palavra. Então por isso que a palavra de Deus é viva. Porque é Jesus. E se há uma pregação que não fala sobre isso, não é. Seja anátema, né, como Paulo dizia. Ela é viva e ela também é eficaz. Eficaz aqui em grego é energes, que significa poderoso em ação, ou operante. Então a palavra, ela gera vida, ela expõe o pecado, ela desperta a tua consciência, ela confronta o pecado. Ela não só expõe, ela confronta. Mas o objetivo, irmão, é transformar espiritualmente e produzir temor de Deus. Confrontando o pecado, irmão, o objetivo de confrontar o pecado, na verdade, é produzir arrependimento. Não é apontar dedo, não é pessoal. Se a pessoa que está trazendo o evangelho da salvação está expondo o pecado, é para que todos aqueles que estejam ouvindo entendam que o caminho é apertado e a porta é estreita. Não é qualquer um que passa. Não é fácil. Se fosse, não estava descrito assim na Bíblia. Fácil é o caminho largo, em direção é o caminho espaçoso em direção à porta larga, né? Que muitos são os que a encontram. Várias ovelhas cegas, uma guiando a outra para o matadouro. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Esse termo espada de 2 gumes era uma espada chamada mahaira. Essa espada era usada para um combate próximo. É mais ou menos do tamanho de uma faca. Se vocês lembrarem do filme Gladiador, tem aquele personagem centurião, né? Tem uma espada dessa, que ela tem corta dos 2 lados, né? E ela é curta. É um pouco maior que um facão, mas ela corta dos 2 lados. E ela era usada para combate próximo. Por que exatamente essa palavra? A palavra não acaricia, ela não tem que te fazer assim carinho. Ela não tem que amenizar o teu problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não falou, fica tranquilo. Não fica tranquilo não, irmão, vai sofrer. Paulo diz que se a gente quer ser participante, coparticipante, na vinda de Jesus, nós temos que aprender a ser coparticipante também na vida de Jesus. E a vida de Jesus foi uma vida de pregação, de evangelho vivido e sofrimento no final. Você imagina sofrer na cruz. Não teve prosperidade financeira, não teve autoajuda, a não ser uma ajuda espiritual para fortalecer o seu espírito em direção à glória. Não a ganhos materiais. E muito menos gracinha, irmão. Por isso que eu odeio aquela série The Chosen.
fica colocando Jesus fazendo gracinha com os outros. Irmão, eu tenho uma raiva, eu assisti metade, nem metade, né? A gente assistiu 10 minutos do primeiro capítulo, eu falei, tira isso aí que isso é heresia. Tira! Nunca mais vi. Fiz uma pregação sobre isso, fez um sucessinho, assim, digamos, no podcast. Mas, enfim, irmão, a palavra, ela foi determinada para algum propósito, e as pessoas que tiveram que ouvir, ouviram. Essa espada, né, ela corta, confronta, fere orgulho, só que o principal objetivo aqui de uma espada de 2 gumes para combate curto é destruir a tua autoajuda. Essa palavra de autoajuda ou de... As mensagens psicológicas, elas são destruídas com o evangelho verdadeiro, porque ele confronta você. Ele expõe aquilo que está dentro do seu coração. Essa espada, irmãos, ela traz julgamento. Nós vamos ver aqui em 3 passagens, que eu vou ler para os irmãos. Isaías, capítulo 49, versículo 2. Isaías está falando que o Senhor chamou ele desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe fez menção ao meu nome. E aí no versículo 2 ele diz, fez a minha boca como uma espada aguda. E com a sombra da sua mão me cobriu e pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ou seja, além dessa passagem, nós temos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, João está dizendo aqui, quando ele tem a visão da glória de Deus e vê Jesus, ele fala, ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. É essa aqui, Mahaira. Essa espada curta que confronta, é a palavra. Da boca de Jesus saía essa espada curta. E novamente no versículo 16 do capítulo 19, 15, do capítulo 19, João diz, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, João, ele vê em 2 oportunidades da sua visão aqui. Essa espada que Isaías falou que Deus colocou saindo da boca dele, João vê saindo da boca de Jesus. Mais uma vez, não vai sair autoajuda. Não vai sair bem material, irmão. Não vai sair conquistas na terra. Vai sair glória, céu, arrependimento, remissão dos pecados, sofrimento com a garantia de que Deus vai te ajudar. De que no final você será vencedor. Mas é necessário passar por essas tribulações, porque são os momentos que a gente tem para provar nossa fidelidade. Então, irmãos, essa palavra ela expõe o coração e a consciência. E ela é importante porque ela forma decisões. Então, de uma palavra de autoajuda, a pessoa sai do culto feliz, realizado, vai para casa, bota o pagode. No dia seguinte faz churrasco, no domingo está na praia bebendo cerveja. A palavra, quando ela confronta o pecado, e o pecador ele é a luz, né? A luz ela resplandece na luz, e nas trevas as trevas não compreendem. Ou essa pessoa nunca mais vai voltar naquela igreja, ou ela vai mudar. Ela vai ter uma decisão interna formada, uma mudança de pensamento, que gera uma mudança de atitude, metanoia. Por isso que essas decisões formadas são importantes. E por isso que é importante o tema da pregação e como a palavra é conduzida. E aqui a palavra, o autor de Hebreus continua, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Irmãos, nessa época, a época que o autor de Hebreus escreveu esse livro, alma e espírito era uma coisa inseparável. Havia um conceito de que alma e espírito eram inseparáveis. A gente ainda não tem essa afirmação, essa confirmação, mas eu creio que elas ainda sejam inseparáveis. A única coisa que é capaz de penetrar no meio é a palavra. E olha que interessante,
A alma, irmãos, eu fiz um estudo bíblico, né? Quando eu estava naquele meu intercâmbio, fiz um estudo bíblico sobre alma e espírito. A alma, ela está diretamente conectada ao coração. Ela representa toda a emoção e os desejos. O espírito, ele está conectado ao cérebro. Representa a razão e simboliza todas as suas atitudes. Por isso que as coisas espirituais se discernem no espírito. Se você não tiver com o espírito fortalecido, você não entende. Porque o teu cérebro vai mandar você obedecer quem? A carne. O espírito faz ponte com Deus. A alma faz ponte com a carne. Quem você vai fortalecer? Você vai fortalecer quem você alimentar mais. Então, a palavra, ela separa o inseparável. E olha que interessantíssimo no meu estudo, irmãos. A gente aprende junto, né? Eu tenho que aprender para trazer para os irmãos também, muita coisa. Eu aprendi que não sabia. A linguagem que é utilizada aqui penetra até a divisão da alma e espírito juntas e medulas. É uma linguagem que foi utilizada para representar o sacrifício que o sacerdote fazia no templo, na época do Antigo Testamento. Eu vou ler para os irmãos aqui uns versículos em Levítico, capítulo 1, versículo 6. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. E mais à frente, no capítulo 3, versículo 3 e 4, diz: depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado, com os rins, os tirará. Ou seja, o sacerdote, irmãos, por que ele fazia? Qual era o ato do sacerdote pegar aquele boi? Vamos voltar um pouco. Por que o sacerdote fazia isso? Havia um ensinamento durante a lei de que o pecado leva à morte. Então, toda vez que a sua família, alguém pecava, dependendo das suas posses financeiras, você trazia um animal para ser sacrificado. Porque Deus queria que o povo entendesse que somente o sangue purificava do pecado. E o pecado levava à morte. Então, assim o povo do Antigo Testamento aprendeu que você pecou, você tem que levar um bicho para lá. Se você não tivesse posse, levava uma rolinha, um pombinho. Se você tivesse mais posse, você levava um cordeiro, levava um boi, levava um bicho maior. Amém? Então, quando chegava com esse animal, o sacerdote ele tinha que separar o animal. Ele não pegava ele, matava e jogava lá. Separava, limpava. Por quê? Para saber se ele estava puro por dentro. Você não podia dar um animal com lepra, com uma doença, com câncer, com uma coisa, todo cheio de pus por dentro. Então o sacerdote ele abria o animal e começava a separar ele, limpar ele, para mostrar que está bem, beleza, está bem. Então aqui, ó, oferecer o sacrifício pacífico, gordura que cobre a fissura e toda a gordura que está sobre a fissura. E ambos os rins e a gordura que está sobre eles, sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. Está limpando o bicho. Está tirando a gordura, está tirando o rim, está tirando as tripas e o redenho que está sobre o fígado. Esse ato de limpar é o mesmo ato que é feito aqui pela palavra. A palavra, ela te abre e ela te limpa. Estou sentindo muito forte aqui, irmão, a presença de Deus. Ela é capaz de tirar a podridão de dentro de você para você apresentar o sacrifício vivo para Deus perfeito. E não com impurezas. Porque esse sacrifício Deus não aceita. Esse animal, o sacerdote não. Voltar e falar, olha, esse aqui não serve. Mas antes ele tinha que abrir. E antes de você se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, você precisa ouvir uma palavra que penetre, que te confronte, que separe os teus pensamentos e intenções.
O objetivo, irmão, é para você se expor diante de Deus. E tem um versículo, o versículo seguinte, muitas pessoas deixam de fora. O versículo 13 aqui em Hebreus capítulo 4. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. O termo aqui, para nuas e patentes, é tetrahelismena, que significa literalmente ter o pescoço exposto. E era exatamente como o sacerdote fazia a limpeza. Ele começava por trás aqui, irmão. Pensa no animal aqui em pé. Começava aqui por trás do pescoço. Ele começava com a faca, de 2 gumes. Com essa marraira. Essa posição do animal era uma posição antes do sacrifício. É exatamente a posição que a gente tem que entrar diante da presença de Deus. Exposto. Aberto. Limpo. Com sacrifício vivo para apresentar para Deus algo perfeito. E por isso é necessário que a palavra ela venha e se separe. Bem na divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas. E, irmão, palavra de entretenimento te deixa fechado. Te deixa confortável. Você sai da igreja como se você tivesse ido rir em algum lugar. Com aquela sensação de fui num show de stand-up. A palavra verdadeira, irmão, ela abre. E é como o sacerdote fazia com o animal. Abre, separa e vê o que está limpo, o que não está, o que vai ser servido ao Senhor. Esse é o objetivo da palavra. Porque logo depois, irmãos, aqui no versículo 12, voltando a ele, aqui eu encerro. Ela é apta, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O original da palavra discernir, em grego, é kritikos, que deu origem à palavra crítica. Porque aqui, irmãos, nós estamos passando por um julgamento espiritual. É um momento de... Também pode ser pensado, traduzido a palavra críticos, por esse momento, julgar, avaliar. E é uma palavra que era usada em tribunais de justiça naquela época, do Novo Testamento. Então, a palavra ela não vê só o que nós fazemos, mas ela também discerne o porquê nós fazemos. A intenção do coração e os pensamentos. O que você faz, por que você faz. Nesse julgamento espiritual, a palavra... ela é a testemunha. Ela pode ser testemunha de acusação, ela pode ser testemunha de defesa. Ela pode te ajudar, ela pode te confrontar. Com um único objetivo: expor você para um sacrifício vivo, digno de Deus. A palavra ela quer expor evidências, e por isso ela gera resistência, irritação e muitas vezes rejeição. Mas como João falou, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as entendem. Então, quando uma palavra confronta e a pessoa sai irritada ou não gostou, a luz está resplandecendo nas trevas, irmão. E é um momento que a pessoa precisa refletir, porque a gente precisa da palavra confrontante. A gente precisa apresentar a Deus um sacrifício vivo, agradável. Então, irmãos, só tem 2 coisas que o autor de Hebreus fala que penetra no ser humano. A primeira a gente viu aqui, que é a palavra, no capítulo 4, versículo 12. Sabe qual é a segunda? Que está descrita em Hebreus capítulo 9? O sangue de Cristo. Isso vai ser um tema para uma próxima pregação. Então, irmãos, que a palavra ela seja cada vez mais luz nos seus caminhos, que cada vez mais a gente possa entender que a palavra veio para confrontar com o objetivo de apresentar um sacrifício honroso para Deus, vivo, perfeito, e te direcionar ao caminho apertado em direção à porta estreita que leva para a vida eterna. Para isso que a palavra tem que ser pregada. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.